Muito bem. Então, continuando aqui, teoria geral dos conjuntos, vamos falar sobre operações entre conjuntos. Muito bem. Vamos falar agora sobre diferença. A menos B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. É isso que define a diferença . Bom, vamos falar agora sobre diferença entre conjuntos. A menos B é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Tá? De forma simbólica, A menos B é o conjunto do X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Certo? É o conjunto de todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, aqui nesse diagrama, a gente tem, nessa parte pintada aqui de amarelo, os valores de X, os elementos X que pertencem a A e não pertencem a B. Em outras palavras, aqui tem representados os elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A. Tá? Pertencem exclusivamente ao conjunto A. São os elementos que ele não compartilha com o conjunto B. Tá? Então, eu pego o conjunto A e retiro todos os elementos em comum e eu vou ter a diferença. Né? A diferença pode ser até vista como o A menos os elementos da interseção. Tá? Quando eu retiro os elementos da intersecção entre A e B, eu tenho a diferença A menos B. B menos A é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A. Então, B menos A, conjunto do X, está o quê? X pertence a B e X não pertence a A. Aqui, nesse diagrama, aqui eu tenho representados os elementos os elementos X que pertencem a B e não pertencem ao conjunto A. Então, vocês veem que eles têm uma faixa em comum, né? B e A aqui. Tem uma faixa de interseção aqui. E aqui eu pego o B e retiro justamente essa faixa que eles têm em comum. Isso aqui vai me dar o B menos A. Vamos ver algumas situações aqui onde a gente vai calcular a diferença. Primeiro aqui, A menos B, ou seja, eu quero os valores de X que pertencem a A e não pertencem a B, certo? X pertence a A e não pertence a B. Ele vai pertencer exclusivamente ao conjunto A. Quem são esses elementos? Aqui os valores de X que pertencem a A e não pertencem a B. Está aí minha resposta. Isso aqui vai ser o meu A menos B. A menos B, nesse caso aqui, vai ser igual... Nesse caso aqui, A menos B vai ser igual ao próprio conjunto A. Tá certo? A menos B vai ser igual ao próprio conjunto A. E B menos A será igual ao próprio conjunto B. Vocês podem fazer aqui o desenho e representar. Nesse caso aqui eu tenho A menos B vai ser igual ao próprio conjunto A. E aqui, o que eu tenho? A menos B, eu quero os valores de X que pertencem a A e os valores de X que não pertencem a B. Tá? Que pertencem exclusivamente ao conjunto A. Como A está contido em B, não existem esses valores. Né? Se eu pegar qualquer valor aqui, ou qualquer valor que está aqui no interior desse retângulo, ele pertence a A, mas também pertence a B. Então, nesse caso aqui, A menos B vai ser o conjunto vazio. Não tem representação gráfica aqui. Tá? A menos B é igual ao conjunto vazio. Então, nesse caso, como eu tenho A contido em B, isso vai implicar que A contido em B implica que A menos B é igual ao conjunto vazio. Agora eu vou pegar a mesma configuração, só que a operação no caminho contrário. B menos A. O que vai ser B menos A? Vão ser os valores de X que pertencem a B e não pertencem a A. Os valores de X que pertencem a B e não pertencem ao conjunto A. Vamos marcar isso aqui? Quem são esses valores? Esses valores aqui de X pertencem a B e não pertencem a A.
Então, os valores de x aqui que pertencem a B e não pertencem ao conjunto A. Muito bem. Então, como nós vimos aqui nessa configuração, A menos B é vazio, B menos A vai ser essa região pintada de vermelho. A gente viu aqui com isso que a diferença ela não é comutativa, ou seja, A menos B não é necessariamente igual a B menos A, certo? Então, isso daqui é falso, isso aqui não se verifica. Então, a gente tem que, de um modo geral, A igual a B não pode ser, você não pode dizer que A igual a B, igual a B, igual a A. Então, a diferença ela não é comutativa. Aqui, terceira configuração, A menos B, eu estou tomando A igual a B. A igual a B, o que vai acontecer? Vou pegar os valores de x que pertencem a A, x pertence a A e x não pertence a B. Quais são os valores de x que pertencem a A e não pertencem a B? Se A é igual a B, não existem esses valores, né? Então, mais uma vez aqui, eu tenho um conjunto vazio. Então, se eu tenho A igual a B, isso implica que A menos B é igual a conjunto vazio. Então, não tem nada para representar graficamente aqui, é só escrever conjunto vazio. Quarta configuração, A menos B menos C. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou fazer A menos B primeiro, fazer A menos B primeiro, e depois vou fazer o resultado menos C. Tá? Então, vou primeiro pegar o conjunto A e retirar de dentro dele os elementos de B. Certo? E depois vou pegar esse resultado total e vou retirar os elementos de C. Então, vamos fazer primeiro A menos B. O que é A menos B? A menos B vai ser essa região aqui, tudo isso aqui é A menos o B, tá certo? Aqui eu tenho os elementos exclusivamente de A, e aqui eu retirei aqui, conjunto B, tá vendo? A menos B, não tem nada de B riscado, então quando você faz A menos B, não pode aparecer nada de dentro da região de C que esteja pintado. Então não tem nada do B aqui que esteja pintado, tá certo? Que esteja marcado como elemento. Então isso daqui, gente, isso aqui que eu acabei de marcar é o A menos B. A menos B. Agora eu tenho A menos B, eu vou fazer menos C. Eu vou pegar dessa região que eu pintei e vou apagar tudo que for elemento de C, ou da região de C. Então aqui eu vou apagar isso aqui, não sei se eu vou conseguir aqui. Ok? Então isso aqui agora vai ser o A menos B menos o C. Tá? Então aqui eu tenho o meu resultado final. Meu resultado final, A menos B menos o C. Tá certo? Então, essa é a resposta. Quinta e última configuração, B menos C menos A. O que é que eu devo fazer? Vou pegar o B, retirar todos os elementos de C e ao final eu vou retirar os elementos de A, dessa primeira diferença que eu fiz. Então, B e C são conjuntos que são disjuntos, eles não têm elementos em comum. Então, se eles não têm elementos em comum, significa, né? Se eles não têm elementos em comum, aqui como na configuração 1, eles não têm elementos em comum, então B menos C vai ser igual ao próprio conjunto B. Então eu tenho aqui que B menos C é igual ao próprio conjunto B, tá? Porque nesse caso aqui, aqui A, por exemplo, A inter B é vazio. Isso vai implicar que A menos B é igual ao próprio A. Aqui, como B inter C é vazio, né, seguindo a mesma lógica, B inter C é conjunto vazio, isso vai implicar que
B menos C é igual ao próprio conjunto B. Tá certo? Então, ó, B menos C é igual ao próprio conjunto B. Aqui, ó, se eles são disjuntos, isso aqui vai acontecer. Tá certo? B e C são disjuntos. Então, B menos C está aqui representado. Isso aqui, gente, que eu pintei é a representação de B menos C. B menos C. Bom, aí já fiz B menos C e vou apagar daqui de dentro dessa região tudo que for elemento de A. Tá certo? Então eu venho aqui, ó, e vou apagar aqui, ó. Aqui entrou em algumas... uma parte da região de A. Então eu vou apagar aqui. Ó. E aqui eu vou consertar. Aqui não posso tocar no conjunto... dos elementos internos do conjunto A. Então, essa aqui é a minha resposta final. Agora eu tenho B menos C menos o conjunto A. Tá certo? B menos C menos o conjunto A. Então, foram esses exemplos aí que a gente trabalhou. Então, além desses, tem muitos outros, mas você pode pegar esses como base para resolver futuras questões. Propriedades da diferença. Dados A, B e C conjuntos e o conjunto universo. Então, conjunto A menos o conjunto A é o vazio. A menos o conjunto vazio é igual ao próprio conjunto A. Né? A menos B, ele está contido no conjunto A. Então, a diferença A menos B está contida no conjunto A. Você pode fazer, como eu falei, para qualquer um das propriedades, você pode fazer a verificação aqui. Por exemplo, A menos B, ele não diz se A e B são disjuntos ou não, então eu vou pegar essa configuração básica aqui. A menos B, o que é A menos B? É isso aqui, A menos B, isso aqui ele está contido no conjunto A, certo? A menos B está contido no conjunto A. Mas você pode pegar outra configuração também, você pode pegar com A e B disjuntos, por exemplo. Sempre pegar nessas configurações aqui, ó. A e B agora disjuntos. A menos B, o que é A menos B? A menos B é isso aqui. A menos B, nesse caso aqui, é igual ao próprio conjunto A. Né? A menos B aqui, nesse caso, é igual ao próprio conjunto A. E A está contido em A. Tá? Então, peguei nessa segunda situação, A menos B é igual ao próprio A, e A está contido em A. A está contido em A. Então, verificamos aqui. Em outra configuração, por exemplo, se eu pego... aqui eu tenho A e aqui eu tenho B, certo? Então, o que é A menos B aqui? A menos B é essa região que está aqui fora pintada. A menos B, isso aqui está contido no A, certo? E se eu fizesse ao contrário? Se eu fizesse aqui B menos A com A contido em B, certo? Se eu fizesse A menos B aqui, o que é A menos B aqui? A menos B vai ser o conjunto vazio, a gente já viu isso. Então, nesse caso aqui seria o conjunto vazio. O conjunto vazio está contido no conjunto A? Tá, porque o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto, tá certo? Então, aqui a gente fez rapidamente, utilizando os diagramas para poder verificar as propriedades. Vamos mais um aqui. Se A está contido em B, então A menos B é igual ao conjunto vazio. A gente viu isso, né? Se A está contido em B, se A está contido em B, então A menos B é igual ao conjunto vazio. A menos B é igual ao conjunto vazio, nesse caso aqui, tá? A menos B é conjunto vazio. Toda vez que eu tenho A subconjunto de B, isso aqui vai implicar que A menos B é vazio. E conjunto vazio menos o conjunto A vai ser o próprio conjunto vazio. Tá certo? Muito bem. Então, vimos aí as cinco propriedades da diferença. Então, vamos falar em diferença simétrica, né? É uma operação que usa a diferença, que envolve a diferença, que envolve a união. Na verdade, a diferença simétrica é quando eu faço a união da diferença nos dois sentidos. Eu faço A menos B, depois faço B menos A.
E aí pego tudo isso e faço a reunião desses resultados. Então a união de A menos B, que na verdade é isso aqui, ó, A menos B com B menos A. Na hora que eu reúno isso aqui, eu tenho uma diferença simétrica. A diferença simétrica ela é representada pela letra delta. Quando eu vejo A delta B, é a mesma coisa de A menos B unido a B menos A. Tá certo? Então, essa é a diferença simétrica. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.